Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz. Aqui, pastor Ilmar de Larginha, professor aqui da Rede Estadual de Ensino, História e Geografia e também Sociologia, diretor e fundador do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Desde 1992, nós estamos plantados aqui na região, na zona da Mata Mineira, Sul Capixaba. Já passaram por aqui nas nossas aulas presenciais mais de 2.000 alunos. Tivemos várias turmas de seminário em toda a região aqui. E nesses anos todos se formaram mais de 600, 700 pessoas se formaram por aqui. Estamos estudando a Bíblia Sagrada. Nesses anos todos, dedicamos ao estudo da Bíblia. E nós estamos agora no livro chamado Livros Históricos. Estamos fazendo aí o resumo sintético, bem sintético, né, do livro de Esdras. Na aula passada, nós vimos então sobre a introdução, a época, o tempo, quem era, as levas, as estágios do livro de Esdras e Neemias. Hoje nós veremos então um pouquinho sobre os reis persas e Média, da Pérsia e da Média, para entender alguma coisa aí. Então é preciso esclarecer que a Bíblia não menciona todos os reis que reinaram naquele tempo. Ela só vai fazer relatório daqueles que tiveram envolvimentos nas questões bíblicas, né? Então a primeira menção que nós temos aí, historicamente, é a menção ao rei chamado Assuero. Agora lembrando que Assuero, Dario, Faraós são títulos de governadores. Por isso que às vezes a gente tem alguma confusão com esses nomes aí. Porque são títulos. Então vários governadores, vários reis chamavam Dario, né? Vários reis chamavam Assuero, quer dizer poderoso. Então o rei Assuero, na verdade, seria o rei Astíages. Foi o que casou com a rainha Esther. Abandonou Vasti, que não quis obedecer, e depois casou então com Esther. Esse rei é chamado também de Cambises I, ele teria reinado de 580 a 559. E o filho deles, que é o Ciro, o Grande, é o que libertou e determinou a volta do povo em 538, esse é o rei que derrubou Babilônia. Depois, lembrando que Nabucodonosor morreu, depois de muitos anos reinando, ficou o filho dele, Evil-Merodach, que reinou 2 anos, o cunhado Neriglissar tomou o poder, e reinou mais 4 anos. No ano 556, então, começa o reinado do Nabonídio ou Belsazar. Belsazar é filho de Nabonídio. Nabonídio era genro de Nabucodonosor. E ele então começa a reinar no ano 556 e vai até o fim, no ano 539, 538, quando acontece a queda do Império Babilônico. Esse Nabonídio saiu em viagens e deixou o filho regente. Por isso a história de Daniel não fala nada de Nabonídio, só relata sobre Belsazar, que é o neto de Nabucodonosor. Então o Império Babilônico cai com Belsazar em 539, 538. Esse Ciro II, chamado o Grande, ele então é filho de Assuero com Esther. Esse Assuero chamado de Astíages. E nós encontramos no seu governo, pouco antes, ele acabou o reinado em 530. 8 anos, 9 anos antes, assim que ele derrubou a Babilônia, ele faz um decreto, e o Esdras começa com esse decreto, o livro de Esdras, o decreto do rei Ciro, determinando que todos os judeus que quisessem, né, voltassem então para a Terra Santa. E esse decreto é o primeiro aqui, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor pela boca de Jeremias. O Senhor despertou o espírito de Ciro, fez passar pregão por todo o reino, dizendo, então, que quem dentre o povo, quem dentre vós for do seu povo, que seu Deus seja com ele, que suba a Jerusalém, a Judá, e edifica a casa do Senhor. Então, esse decreto é do ano de 538, e nessa época aí, então, o rei Ciro, Esdras menciona isso, ele devolve os artigos, né, 5.400, não é isso? 5.400 artigos que haviam sido levados do templo por Nabucodonosor nas suas incursões a Jerusalém, até destruir completamente no ano 587. Ele faz essa devolução e nós encontramos então que esse rei Ciro acabou o seu reinado em 530. O filho dele é chamado de Cambises II, que reinou de 530 a 522. Não menciona assim, não temos nenhum relatório sobre ele na Bíblia. Depois temos o próximo, que é o Dario I, chamado Estapes. Esse que reinou de 522 a 486. Nesse período de Ciro, período de Cambises, quando eles retornam,
ainda no período de Ciro Grande, logo que eles começaram a retornar, há uma oposição no lançamento do alicerce, né? Depois que lança o alicerce, no segundo ano, e a construção fica parada. Parou 16 anos, só voltou depois no ano 520, que retorna a construção. E aí nós já estamos no tempo de Dario I, chamado Estapes. Reinicia no segundo ano do rei Dario I, chamado de Estapes, e então ela vai ser concluída, essa construção vai ser concluída no 6º ano de Dario, que é o ano 516. Ele começou a reinar em 522, nós estamos voltando, né, porque antes de Cristo a data vai caindo. Depois de Dario nós temos o rei Xerxes, que não temos em relatório sobre ele, e aí tem Artaxerxes. Artaxerxes, então, é o que vamos ter a volta, e vamos incluir o livro de Esdras nesse tempo aqui. Que no ano 7º do rei Artaxerxes, que é o ano 458, Esdras volta, então, tem uma ordem para vir para Jerusalém. E depois de 13 anos, no ano 445, então nós temos o retorno de Neemias. Tudo dentro desse período do rei Artaxerxes. Então, a Bíblia menciona, então, o rei Dario, o rei Ciro, o Assuero, que é o Astíages, e o Artaxerxes. Então, nós encontramos essas referências a esses reis da Síria e dos Medo-Persa, né? A Pérsia da Média. E às vezes pode ter alguma diferença de nomes, porque esses nomes, alguns foram achados alguns são historiadores, como Xenofonte, Heródoto. Outros são de pedras, né? De artefatos arqueológicos achados, que constam alguns nomes. E havia vários nomes diferentes, né? Principalmente porque havia títulos, né? Já disse que Assuero era título, Ciro era título, Dario era título, Faraó era título, Abimeleque era título. Então, essa divergência tem que saber quem é a pessoa. Quem que é, por exemplo, Assuero? É Astíages, né? E assim vai. Então, nós vamos ficando por aqui com a nossa aula sobre os reis da Pérsia e da Média. Fica na paz, tchau, tchau.